parte conversa hoje com o Joseph Tepperman. Ele é sócio fundador da consultoria de busca de executivos Init. O Joseph está lançando o livro Anticarreira. Tudo bem, Joseph? Tudo bem, prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Obrigado pela visita, pela gentileza em nos atender. Joseph, para a gente abrir essa entrevista, então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o livro. O que trata o Anticarreiras? Legal. Bom, o livro tem 201 páginas e eu estou começando a falar sobre ele agora. Então, sempre vem na minha cabeça como fazer 201 páginas caber numa resposta de 1 minuto, talvez. Eu escrevi um livro sobre trabalho. Eu trabalho com trabalho desde 2005, né, com busca de executivos e desenvolvimento de liderança. E eu sempre vejo, desde que eu comecei a trabalhar com trabalho, eu tenho que entender o passado, o presente e o futuro das organizações e do mundo para saber onde encontrar os executivos e as executivas e qual seria o motivo dessas pessoas estarem interessadas de ir da empresa A para a empresa B. Então, tem que ter um entendimento grande do mercado, dos setores, das empresas e de onde o mundo está indo. E de uns 5 anos para cá, o mundo colocou o pé com tudo no acelerador e começou a se movimentar numa velocidade muito mais alta do que no passado. E aí eu falei, bom, eu preciso me antecipar e começar a fazer parte dessas mudanças e do entendimento delas. E de tanto que eu me aprofundei e comecei a compartilhar em palestras, cada palestra que eu dava, tem um amigo, Romeu Buzarello, não sei se você conheceu ele fala que palestra boa é que nem coelho, que você dá uma e sai 2 de lá. Então, cada vez que eu ia compartilhar o que eu estava vendo e minhas conclusões, acabava sendo convidado para dar mais 1 ou 2 palestras. E há 2 anos atrás eu entendi que estava na hora de colocar todo esse conhecimento num livro, porque a demanda estava ficando muito alta de palestra. Eu falei, para democratizar ainda mais, não só as pessoas que conseguem ir numa palestra que eu estou dando, o livro é universal e democrático, né? Qualquer um pode pegar e ler. Então, comecei a escrever o livro há 2 anos, estava te comentando quando eu cheguei aqui, que chegou hoje de manhã no escritório, então fiquei até emocionado a hora que eu recebi o livro, assim, sei lá, parece mentira, foi bastante trabalho para que chegasse no livro impresso. Acho que uma coisa curiosa do livro, se você puder mostrar para a gente, para aquela câmera, é o nome, Anticarreiras, né? Sim. Assim, por que a escolha desse nome? O livro já estava 80%, 90% pronto. O conteúdo do livro, falando sobre portfólio de trabalho, lifelong learning, exercer cidadania, buscar excelência e um monte de outras coisas, já estava dentro do livro. E em algum momento eu falei, bom, o significado das palavras carregam algo em si. E trabalho, quase todo mundo já viu alguma palestra em que alguém contou que a palavra trabalho vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura na Idade Média, que servia para pendurar as pessoas lá e deixar elas penduradas, torturadas. E eu falei, poxa, eu estou falando sobre trabalho, futuro, emprego, desemprego, mas estou falando sobre carreiras também. E eu resolvi dar um Google para ver o significado da palavra carreira. E aí vem na definição do Michaelis. O Michaelis é quem está bem ranqueado, assim, o SEO aparece antes do Aurélio até, né? Que é quem acompanhou a gente nossa vida inteira foi o Aurélio. Sim. Mas do SEO é do Michaelis. E a primeira definição está lá, carreira, um caminho estreito. E ali me deu um clique que mesmo sem as pessoas conhecerem o significado e a origem da palavra, a origem é de carraria, do latim, que é uma via romana onde passavam as carruagens, né? Então, por isso a gente fala, vou trilhar uma carreira, né? E me deu um clique que, mesmo sem as pessoas saberem o significado, seguem um caminho estreito. E com o mundo mudando muito rápido, quando cai um obstáculo, as pessoas acabam ficando sem saída, porque estão num caminho muito estreito. E eu falei, bom, o que eu proponho no livro é o contrário da carreira, é participar da vida de uma forma ampla. E eu fui procurar, tem até o dicionário online de antônimos, antônimos.com.br. Não tem antônimo de carreira. E aí eu falei, bom, o antônimo de carreira é uma anticarreira e eu criei a palavra que deu o nome ao livro, que já estava praticamente pronto e que a anticarreira é uma mentalidade de participar da vida de uma forma ampla, tentando colocar em uma frase. E, então, assim, com essa sua experiência, de acordo com o livro Anticarreiras, qual que é a sua percepção sobre o cenário? Mais pessoas, mais trabalhadores param nesse caminho estreito, não conseguem passar por esse caminho estreito
e conseguem conduzir a própria carreira? Qual que é a sua percepção? O que a gente sempre ouviu é que a gente tinha que ter uma carreira e tinha que ser o melhor possível dentro da carreira. Então, o mais comum hoje em dia, dentro de uma sala de entrevista da Init, né, fazendo busca de executivas, é encontrar pessoas, principalmente as que estão em transição, né, eu coloco isso no livro e falo nas palestras, que existem dois tipos de pessoas, as que estão em transição e as que estarão em transição. Ninguém vai não passar por transição, e cada vez a gente vai passar por mais transições. Mesmo que a gente esteja numa empresa que está indo muito bem, que a gente seja o fundador, o dono, o acionista, stock options, se a empresa que a gente está não nos demitir e a gente não se cansar do que faz, ou seja, pedir demissão, em algum momento possivelmente a nossa empresa vai quebrar. E se não quebrar, a grande probabilidade é que ela seja comprada por uma outra empresa. Então, mesmo as pessoas que estão muito ricas porque venderam a empresa, se não participaram, não exerceram cidadania, não ensinam o que sabem, não estão em um conselho consultivo de uma ONG, de uma startup, um conselho de administração de uma outra empresa, né? Pensando no público da Money Report, que é muito parecido com o público que eu lido no dia a dia, diretamente, com CEOs, vice-presidentes, conselheiros, sentem um vazio existencial tremendo no momento da transição. E aí, quem são as pessoas que menos sentem esse vazio? São aquelas que já estão engajadas em outras atividades na paralela. Então, assim, muitas vezes, quando a pessoa, vamos lá falar, atinge o ápice da carreira, ele não pode se contentar com aquilo, precisa de algo a mais, de colocar alguma outra novidade para... tem uma palavra que tem sido usada muito hoje, que seria o propósito. Seria mais nesse sentido? O propósito, eu acho que o ideal é já procurar desde antes. E a carreira sendo um caminho estreito, a anticarreira, eu coloco até um gráfico no livro, que você tem um T, que é o início, aqui na horizontal todo o conhecimento que existe no mundo, e na vertical é quando você encontra o que você gosta e você se aprofunda. A gente teve pouco tempo para se falar antes de começar aqui, então eu não conheço o teu histórico, tua carreira. Mas pelos poucos minutos que a gente está junto, dá para ver que você gosta muito de ser jornalista, de estar me entrevistando. Então, em algum momento você está procurando o que fazer e aprofundou em ser um bom entrevistador, em ser um bom jornalista. O que eu proponho no livro é que quando você chega na base do T, né, lá embaixo, você volte a procurar alguma outra coisa encaixada com o teu propósito, e que todas, idealmente, estejam encaixadas com o teu propósito, e que, quando você encontrar, aprofunde. Pode ser a iluminação da sala, por exemplo, pode ser escrever, pode ser qualquer coisa. Pode ser transformar um hobby teu em dinheiro. Não tive tempo ou num negócio, né, que não necessariamente vai dar dinheiro, mas vai te deixar mais criativo no futuro. Então, a anticarreira é fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo também. E, assim, como perceber esses sinais de que a carreira está dando aquela estagnada? É possível saber quais fatores indicam esse cenário? Eu acho que semana passada, tem uma frase que define perfeitamente. Semana passada eu vi uma palestra de um cara muito inteligente e ele trouxe uma frase do Jack Welch, que fala assim: quando a velocidade de mudança externa está maior que a interna, o fim está próximo. Então, quem não estiver mudando hoje, provavelmente tem o fim próximo. Um dos subtítulos do livro é Fim do Desemprego. A gente está num cenário também de transformações digitais e muitos estudos falam que muitas profissões vão desaparecer. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como se preparar para esse cenário. Acho interessante tua fala, e vou até dar o subtítulo inteiro, né? É o futuro do trabalho, o fim do emprego e do desemprego. O emprego como ele existia quando a gente começou a trabalhar, me parece que está com os dias contados. O que é o emprego? Você depende de alguém para trabalhar. Com a tecnologia hoje, você depende da sua criatividade, da sua força de vontade. E o fim do emprego, ele carrega junto o fim do desemprego, porque
Já que você não depende de um terceiro, você também depende só de si próprio. Quer dizer, tá dentro da própria frase. É o fim do emprego e do desemprego. É em conjunto. Profissões que acabam e profissões que começam, né? A gente está acostumado, pelo menos, eu tenho 40 anos, né? Quando eu entrei na faculdade, tinha algumas opções: administração, engenharia, direito, medicina e uma ou outra coisa. Você tem ideia qual o número de profissões catalogadas nos Estados Unidos? Eu ainda não consegui encontrar esse dado no Brasil. Até 20, 30 anos atrás eram 20 mil profissões catalogadas, de pessoas que trabalham com algo. Hoje já são 30 mil. Então, aumentou tremendamente o número de profissões. Eu venho, tá dando uma palestra agora para 100 professores, né? Uma empresa de pensamento computacional, e estava com os professores lá. E tinha um artista que faz... ele pinta rostos. Que eu não trouxe, senão eu até te mostrava. Ele faz um cartaz grande. Estava com fila para sentar, para ser pintado. Mesmo todo mundo com uma câmera no bolso de 35 ou 100 megapixels, não importa quão avançado é seu iPhone ou seu Samsung ou alguma outra marca que você tenha, o que você quer é o olhar de um ser humano. Então, as profissões repetitivas, acho que todo mundo já ouviu isso. Sim. Os hard skills, eles provavelmente vão ser programados para que uma máquina faça melhor que a gente. Os soft skills, as habilidades humanas, essas não tem máquina que possam fazer. Entendi. Agora falando um pouco mais do seu lado da parte da empresa. Você trabalha numa consultoria de busca por executivos, né? O pessoal mais do alto escalão. A gente falou de uns estudos sobre o fim das profissões, também tem estudos Fim do emprego, profissão está só aumentando. Fim do emprego, isso, correto. Falando sobre a falta de mão de obra qualificada no país. Qual que é a responsabilidade das empresas nesse cenário e também como as empresas conseguem driblar isso? Eu acho que as empresas têm uma responsabilidade grande. Tive uma discussão interessante com o Gary Bowles. O Gary Bowles é o chair do futuro do trabalho da Singularity University. A gente se aproximou nos últimos anos e estamos bem próximos e amigos. E eu estava discutindo com ele justamente se a responsabilidade é só do indivíduo, se a empresa tem que se envolver, o Estado, as comunidades. Como que... Eu estava com ele lá em Detroit há 3 semanas atrás, na conferência das soluções do futuro do trabalho. E também entrevistei ele para o livro. Então, aparece uma parte da nossa conversa dentro do livro. E foi interessante que a Money Report é em defesa da agenda liberal, e um dos tracinhos do meu, o T virou um P, virou um M, agora é um pente, né, que eu chamo de pente porque tem muitos tracinhos. Um deles é meu envolvimento com o mundo liberal. Então existe um instituto chamado Instituto de Formação de Líderes, que é um think tank liberal, que forma jovens lideranças comprometidas com os valores de liberdade, democracia, vida, etc. Eu estou muito engajado com o IFL e hoje, inclusive, eu continuo servindo o IFL. Já fui diretor, né? Antes tinha passado pelo Centro de Formação e hoje eu presido o conselho do IFL. Então, uma das coisas que eu faço está muito engajada com o Money Report, não é à toa que eu faço parte do clube da Money Report, né? E na conversa com o Gary, agora fechando parênteses que eu abri, quando ele falou que as empresas tinham responsabilidade, eu falei, olha, a gente está num país em que a vida toda a gente escutou que o governo ia resolver a nossa vida e que as empresas iam resolver a nossa vida, e esse país tem 13 milhões de desempregados, e eu acho que um dos motivos é que está todo mundo esperando o outro resolver a vida, ao invés de tomar ação, de respeitar nossos ancestrais que, ao invés de ficar na caverna esperando um emprego e alguém resolver o problema, saíram para caçar. Senão a gente não estaria aqui. A nossa natureza é empreendedora, né? Então, eu coloco no livro que entendo que as pessoas que estão em transição, desemprego não é uma doença ou uma determinação. Apesar de estar desempregado, você pode começar a trabalhar imediatamente. Tem muita demanda por trabalho no nosso país. Seja um pouco mais qualificada, como um programador, que todo mundo fala número de 400, 500 mil programadores faltando no país, seja algo que demanda qualificação técnica também, talvez
um pouco mais fácil de aprender para algumas pessoas, como cuidar dos idosos, que a gente está numa população que envelhece e que precisa de muita gente cuidando dos idosos, trabalhando nos hospitais, trabalhando como cuidador. Isso aconteceu nos países mais desenvolvidos, como a Inglaterra, eu tenho os dados, são países que têm mais dados, né? E é o que vai acontecer aqui, já está acontecendo e vai se intensificar. E aí eu falei, Gary, ele falou que acha que as empresas têm uma responsabilidade. Eu falei, não dá, eu sou liberal. Dificilmente você vai me convencer. Eu acho que eu discordo. E aí ele falou, que bom que você discorda, deixa eu tentar te explicar como eu penso. E ele me convenceu na hora. Ele falou, imagina uma empresa muito grande que tem um call center com 3, 4, 5 mil pessoas. E que hoje, que dia é hoje? Dia 5 de dezembro, é isso, né? Isso. 5 de dezembro de 2019, sabe que daqui a 2 anos, dia 5 de dezembro de 2021, as ferramentas de autoatendimento e assistentes virtuais vão estar funcionando perfeitamente e que dessas 5 mil pessoas de call center vai sobrar 500, que vão continuar só ajustando o algoritmo das respostas, tirando os vieses, né? São pessoas com um lado mais humano e filosófico desenvolvido e tal. O que vai acontecer com as outras 4.500 pessoas? Falei, bom, elas vão ter que se requalificar. Ele falou, e as empresas, na tua visão, não têm nenhuma responsabilidade? Eu falei, acho que você tem razão. As empresas que estão operando na sociedade e que operam graças às pessoas que estão trabalhando lá e aos clientes, devem usar uma parte da receita para oferecer uma requalificação para essas 4.500 pessoas que o CEO da empresa que está nos ouvindo já sabe que vão ser cortados. Joseph, dentro desse cenário, então, de responsabilidade das empresas, isso também não é um estímulo para elas, que elas também precisam se adaptar ao futuro e também, assim, essa qualificação, ajudar os funcionários a se qualificar, também não pode fazer com que elas continuem operando? Qual que é a sua avaliação? Eu acho que o que você falou faz todo sentido. Tem algumas empresas que estão mais avançadas nisso, outras estão entrando no barco agora. Mais de 150 empresas assinaram um documento nos Estados Unidos há 2 meses de ESG, Environmental, Social e Governance. Então, que o fim da empresa não é exclusivamente o lucro, mas sim, junto com o lucro, que é o oxigênio da empresa, gerar um impacto positivo na sociedade. Então, a atração de pessoas para trabalhar na empresa, acho que vai aumentar nas empresas que têm a responsabilidade e cuidam não dos empregos, mas cuidam dos seres humanos, porque proteger empregos as estatais fazem e a maior parte delas prestam mau serviço e dão um grande prejuízo para o tesouro. E aí eu gosto daquele meme, um post que alguém fez que fala, o tesouro vai cobrir o prejuízo da estatal. Como o governo é fofo me chamando de tesouro, né? Porque o tesouro somos todos nós. Então, sim, acho que as empresas, as que vão melhor daqui para frente, vão ser as que cuidam das pessoas. Joseph, então para a gente encerrar essa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho mais do livro. No caso, como quem está assistindo a gente pode comprar, onde está disponível, se é possível comprar online, ler online, você pode falar sobre isso? Legal. Eu fiz uma landing page www.anticarreira.com.br que você pode comprar o impresso, que chegou hoje, então um dia bem significativo para mim, e você também pode fazer o download da versão digital. E aí eu fiz um negócio diferente para a versão digital, porque o público da Money Report não tem problema de pagar o preço do livro, que hoje é R$ 75. Mas as 13 milhões de pessoas que estão desempregadas e as 5, 6 milhões que estão desalentadas, essas acho que teriam uma dificuldade de fazer esse investimento num momento mais sensível. Então, a versão digital, uma inovação, as pessoas vão baixar o livro, vão ler o livro e vão pagar depois de ler, quando elas quiserem e quanto elas quiserem pagar pelo livro. Entendi. Bom, queria agradecer mais uma vez sua gentileza em esclarecer nossas dúvidas, poder apresentar o livro também. Muito obrigado. Um prazer. As pessoas que assistirem essa nossa fala antes do dia 10 de dezembro estão convidadas. O lançamento é no dia 10, terça-feira, das 8 da manhã até o meio-dia, na Gabriel Monteiro da Silva 820, na Breton,
É um dos espaços mais bonitos de São Paulo, é uma loja de móveis e de design. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela atenção e até a próxima.